Antes era nos jornais e no rádio que ouvíamos as notícias. E quando os Estados Unidos apresentaram pela primeira vez um noticiário na TV, ele era tão pobre que quase foi um fracasso. CBS Television presents Sunday News with Edward P. Morgan. Good afternoon. The latest news since you put down your Sunday paper spells violence from natural sources as well as man-made. Esse é o noticiário semanal da CBS transmitido em 48, rádio com imagens. Mas para fazer sucesso, um telejornal depende do visual. E naquela época, isso era tudo que dispunham. O apresentador levanta e dá a volta na mesa. Um ano depois, o apresentador ainda mostrava imagens paradas. Bonnie Prince Charlie, the future king of England. He's quite a growing boy now. Today he was 19 weeks old, I should have said. Looking very fine here, playing with his little bunny rabbit. Here is the 8 o'clock news for today, Thursday, the 2nd of March. Na Grã-Bretanha acreditava-se que as imagens interferiam no noticiário. Assim, a BBC retransmitia o noticiário do rádio. Na tela aparecia uma imagem estática. The number of new television licenses issued last month went up by over a fifth. One has to remember that television was very much a poor relation of sound radio. The BBC was still basking in its very important wartime reputation. Television was a small group of people doing curious things at Alexandria. A BBC tinha seus famosos documentários. Eram bem feitos, mas não podiam ser considerados exatamente noticiários. Not far away from Widdicombe is the little Devon town of Honiton, where, as long ago as the reign of Queen Elizabeth, the art of lace-making was introduced from Brussels. O primeiro noticiário a incluir imagens foi patrocinado pela Camel Cigarettes para a NBC. The Camel News Caravan presents Today's News Today. Ladies and gentlemen, a good evening to you. And now from Milwaukee come films of a tragic and startling train wreck. One of the worst disasters of the Labor Day weekend, the head-on crash of two special excursion trains. Logo se acabariam os filmes sobre os acidentes daquele fim de semana, mas foi encontrada uma solução. Death toll isn't coming up to the gruesome expectation. About 450 killed so far, 51 of these dead from drowning. The total so far in traffic, 305. 13 dead in a commercial plane crash. Other plane crashes and fires and so on brought the miscellaneous total to 78. How much can a cigarette be? Make the Camel 30. Camel Cigarettes determinara que nenhuma personalidade deveria aparecer fumando charuto. Churchill, graças ao seu prestígio, foi uma exceção. Quando o primeiro noticiário com imagens foi transmitido pela BBC em 54, apresentava uma estranha distorção. I think there was some sort of rule that news about the royal family had to come first. And there was a joke going round saying that the favourite opening for a news bulletin would have been, for a television news bulletin, would have been yesterday the Queen Mother did something or other. Reporters and foreign correspondents weren't allowed to have scoops. Every story had to be backed up by 2 or 3 news agencies. Como a TV não podia enviar suas equipes ao exterior, a BBC passava grande parte do tempo filmando políticos de passagem pelo aeroporto. Thank you very much, Mr. Butler. I hope that you don't feel too cold coming back from the sunshine of Sydney. Well, it makes a bit of a difference coming back to this after what we've been through. It's jolly hot in Sydney. Mas essas observações não tinham valor como notícia e normalmente se resumiam à propaganda do governo. Os americanos também tinham sua versão de entrevista de aeroporto. Também ela servia à propaganda. Back from Russia, Mrs. Pearl Mester. I've been asked so many times about the standard of living in Russia compared with America. Naturally, the standard here is far, far superior to anything in Russia. Mas algo viria a transformar essa lamentável situação. O telejornal descobriu o poder da personalidade. Nomes como Walter Cronkite, Robin Day e Alistair Burnett. Tudo começou nos Estados Unidos com o jornalista Ed Murrow. Just stand by. We'll be with you in about 90 seconds from now. CBS Television, in cooperation with its affiliated television stations,
presents the distinguished reporter and news analyst, Edward R. Murrow, in See It Now, a document for television based on the week's news. Good evening. Tonight, See It Now devotes its entire half hour to a report on Senator Joseph R. McCarthy, told mainly in his own words and pictures. Ser acusado de comunista pelo temido Comitê do Senado de McCarthy significava demissão imediata e inclusão na lista negra. Ed Murrow e seu produtor, Fred Friendly, decidiram examinar algumas das provas que McCarthy vinha utilizando. We began collecting material of McCarthy. Every place he went, thousands and thousands of feet, every speech, every hearing, everything. And then that March, we decided that we had enough to do a very critical examination of this man who was guilty of character assassination and who was making Americans believe that its leadership and its neighbors. O telejornal estava prestes a descobrir a força da personalidade. Murrow, homem que simbolizava integridade, contra demagogo. Now, a sample of an investigation. The witness was Reed Harris. For many years, a civil servant in the State Department, directing the Information Service. Com essas audiências, McCarthy subitamente era julgado na TV. 20 milhões de americanos assistiam todas as noites o julgamento em close-up e ficaram estarrecidos. A TV acabava de descobrir que personalidades faziam notícias. O clímax devastador ocorreu no 30º dia, quando McCarthy acusou equivocadamente o conselheiro-chefe do Exército, Joseph Welch, de ter empregado um comunista em seu escritório, um jovem de 19 anos que nem sequer se encontrava presente na sala do Senado. Little did I dream you could be so reckless and so cruel as to do an injury to that lad. It is, I regret to say, equally true that I fear he shall always bear a scar needlessly inflicted by you. If it were in my power to forgive you for your reckless cruelty, I would do so. Let us not assassinate this lad further, Senator. You've done enough. Have you no sense of decency, sir, at long last? Have you left no sense of decency? I know this hurts you, Mr. Welch. I'll say it hurts. May I say, Mr. Chairman, as a point of personal privilege, I'd like to finish this. Senator, I think it hurts you too, sir. I'd like to finish this. I have reason to believe that you did not know about his Communist front record at the time he recommended it. Mr. McCarthy, I will not discuss this further with you, and if there is a God in heaven, it will do neither you nor your cause any good. I will not discuss it further. You, Mr. Chairman, may, if you will, call the next witness. McCarthy just sat there, humiliated in front of the nation. You could see him almost having a nervous breakdown on television, McCarthy. A TV foi responsável, em grande parte, pela destruição de McCarthy. Provavelmente o primeiro exemplo da força do jornalismo na TV. 20 anos mais tarde, nessa mesma sala, durante as audiências do escândalo de Watergate, a televisão iria explorar o lado mais sombrio da personalidade de Nixon. The first interview that I was sent out on to do an interview at the airport with Field Marshal Harding. And, of course, the BBC style of interviewing then was to greet people at the bottom of the airport steps and sit there at steps and say, Your Excellency, how do you view the current situation? The aggressive, probing interview was entirely unknown. And Aidan Crawley, the editor, wanted to make some changes and innovations there as well. And I remember before I went out to interview Harding, he said to me, well, what are you going to say to him? I said, well, I shall say, well, sir. Well, don't say well, he said, and don't say sir. He was absolutely insistent that there should be some, if not cross-examination, at least some probing. Um dos primeiros exemplos desse tipo de entrevista ocorreu quando o ministro do exterior japonês foi indagado sobre uma prática que estava deixando os britânicos indignados. O entrevistador foi Robin Day. The situation is greatly improved now. Could I show you these two packages? This is a British packet of ball bearings, and this is an almost identical packet of ball bearings made in Japan, a deliberate copy. What do you have to say about that? I think this is out of order.
What does the Foreign Minister have to say about it? That was my question to the Foreign Minister. Yes, the Foreign Minister will need time to answer this kind of question. If you have this in mind, you should have given him advanced knowledge. He didn't ask for advanced knowledge of any question whatever. Of course we don't, because we didn't expect you were so treacherous. Anunciada como uma nova modalidade de rádio, a televisão chega ao Brasil. Em 18 de setembro de 1950, entra no ar a PRF3, TV Tupi, Canal 3 de São Paulo. Havia 200 aparelhos de TV na cidade. Ninguém sabia o que era televisão. Eu, logo que fui convocado para trabalhar na televisão, eu fui às livrarias para ver se arranjava livros. Não havia literatura nenhuma, nem livro traduzido. Foi uma tragédia. Dizia, como é que vão fazer? Como é que vão fazer a televisão? Sei lá. Maurício Loureiro Gama foi o primeiro jornalista a falar no dia da estreia da Tupi São Paulo. O primeiro telejornal foi Imagens do Dia. Tinha um logotipo e imagens brutas, narradas ao vivo. O jornal durava o quanto durassem as imagens. No dia seguinte encontrei uma mulher na rua Marconi. Era uma mulher muito simpática, uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho. E disse, o senhor não é aquele que trabalhou no primeiro programa de televisão ontem à noite? Eu trabalhei. O senhor sabe que devo dizer uma coisa ao senhor. O senhor até não é antipático, o senhor é simpático pessoalmente. Só que você é muito arrogante. Se eu arrogante, minha filha, eu sou um caipira de Tatuí, homem humilde. Mas por que eu fui arrogante? Você não falou comigo, nunca se dirigiu a mim. Eu estava fazendo um crochêzinho na minha sala, você podia ter conversado comigo, me consultado sobre as ideias que eu estava expondo. Você não consultou nada, você foi em frente falando. Como é que a senhora sabe tanta coisa de televisão? Porque eu morei em Nova York. Vi televisão lá, como é que aqueles comentaristas falam. O senhor pode seguir aquele exemplo. Veja os programas de Nova York. Eu me despedi dela e voltei para o jornal, rasguei o que eu ia ler à noite. E fiz os originais como se fosse uma peça de teatro. Então o Chateaubriand telefonou, disse, alô, doutor Chateaubriand no telefone. Alô, doutor Assis, pois não, estava muito ruim isso. Ao contrário, meu filho, você foi o único que entendeu a televisão. Com quem o senhor aprendeu a falar na televisão? Então eu contei a história da mulher. Ele perguntou, como era o nome da mulher? Eu disse, não tomei nota. Lamentável, lamentável. O senhor merecia ter despedido agora. Então, uma coisa fundamental na sua vida, o senhor... Era assim o Chateaubriand. Maurício, você criou praticamente as primeiras ilustrações para o telejornalismo brasileiro. Ah, isso derivou da nossa carência, da nossa pobreza. Como toda televisão que nasce ainda tateando. Não... Videotape, né? Videotape é palavrão. Não havia sequer câmeras de filmar, né? Não, nada. Então, sabe o que eu fazia de manhã? De manhã eu pegava a revista Manchete e o Cruzeiro e com a tesoura cortava as fotografias. Getúlio, que eram os homens da época. Getúlio, Juscelino, Lucas Nogueira Garcês. É como estamos fazendo agora, esse tipo de ilustração. Recortando fotos e colocando nas tapadeiras do estúdio. Ele pregava. Então, assim... E eu comandava a coisa assim. O doutor Getúlio dá um sinal. De vez em quando eu aparecia no ar dando sinal para mostrar o Getúlio. Tá lá o Getúlio, lá, tá. E era assim que a gente fazia a ilustração. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui fala o seu repórteraço. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história. Com as últimas notícias da United Press e da Agência Nacional. Anos, meses e dias o Repórteraço ficou no ar? 18 anos, 10 meses e 9 dias. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo. Não existia rede. Cada cidade tinha o seu Repórteraço. Em São Paulo, Calil Filho. Em Belo Horizonte, Luiz Cordeiro. No Recife, Edson Almeida. No rádio, ele detinha uma audiência espantosa, diga-se de passagem, e com o advento da televisão, ele tinha também uma presença muito marcante. A estrutura do Repórteraço era baseada nos telejornais norte-americanos. Simplicidade, notícias curtas e objetividade. Era proibido usar adjetivo.
Você nunca escreveria e nunca iria para o ar uma notícia dizendo que o excelente Pelé. E não havia também um comentário a respeito da notícia. A fase áurea do telejornalismo no Brasil foi nos idos de 55 a 64, quando a televisão Tupi resolveu dar força total ao telejornalismo. Até então ela tinha apenas um jornal diário, o Imagens do Dia. Depois, Repórter Écio, Mapa e Movietone, o Bolso do Repórter, Diário de São Paulo na TV. Então, nos idos de 1960, a Tupi tinha 5 informativos diários. Repórter furão, cara de pau como Tico-Tico, a quem diga nunca houve. Como já tinha estado em Washington, na Casa Branca, White House em inglês, Tico-Tico abordou o presidente americano Lyndon Johnson do alto da barreira da língua e disse assim: To the television Brazilian, Mr. Johnson, remember me in Casablanca, remember me in Casablanca. Só Carlos Espera era páreo para Tico-Tico. No aeroporto de Nova York, Carlos Espera não deixou passar John Kennedy em campanha para a presidência, acenando até para eleitor brasileiro. Falamos diretamente, senhoras e senhores telespectadores do Aeroporto Internacional de Nova York, a fim de registrarmos uma saudação de Mr. John Kennedy para a população brasileira. Tico-Tico e Espera eram as estrelas das associadas. Trabalhavam em rádio e jornal. Só apareciam na televisão em grandes coberturas, viagens internacionais que na época eram aventuras ousadas. Nós abríamos espaço para os jornalistas que faziam, jornalistas do Diário da Noite, Diário de São Paulo, que depois fizeram o primeiro programa que a gente pode chamar opinativo, jornalístico opinativo da televisão, que foi a edição extra, que era ao meio-dia, que era apresentado pelo Zé Carlos de Moraes, o Tico-Tico, com o Maurício Loureiro Gama, o Carlos Espera, etc. Vivia-se, cobria-se muito a atividade de São Paulo. Cenas populares, atividades do setor produtivo, atividades de massa. Né? E não havia essa obsessão em se ouvir, em se saber o que o ministro fulano de tal, o que o governador, o que o secretário. Não havia. Ele era um participante como outro qualquer. Arnaldo Nogueira participou da primeira transmissão de TV no Rio de Janeiro em 51. Em seu programa de entrevistas, que ficou 11 anos no ar, Juscelino Kubitschek lançou-se à presidência. A minha vida é muito simples. É muito simples, mas ao mesmo tempo é uma vida digna de ser evitada. Eu tenho 70 anos de serviço público ininterrupto. 70 anos de serviço ininterrupto? Ininterrupto. A entrevista com o Marechal Rondon acabou com o patrocínio. Vamos interromper por um minuto para servir uma taça de Guaraná champanhe. Ele, o quê? Ah, não, eu não tomo essa porcaria, não. Isso é água com açúcar. Eu tomo Guaraná ralado em língua de pirarucu, lá na Amazônia. Tudo ao vivo, tudo podia acontecer. Foram primórdios de aventura e improvisação. Esta câmara foi um negócio maravilhoso que foi inventado nos Estados Unidos. A marca dela, Bell & Howell. Mas o punho quem inventou foram os brasileiros. O punho foi inventado aqui por um amigo meu que trabalhou também na televisão, que se chama Pedro Torre. É um punho maravilhoso porque a câmara é segurada pela correia dela. E ele inventou este punho que dá mais firmeza e a mão fica livre. Então você opera ela facilmente. Pioneiros, os cinegrafistas aprendiam como fazer na hora de fazer. Fui fazer uma cantora de ópera ali no Automóvel Clube, ali na Cinelândia. Preparei a câmera. Foco aqui era foco no olhômetro, né? 1 metro, colocava ali no metro. Disparei a câmera, quando disparei a câmera, aquele barulhão perto da mulher lá, e caí fora, perdi a matéria. O Pinga Fogo foi um desenvolvimento do nosso trabalho de equipe. Era uma bancada de jornalistas, que éramos nós 5, um mediador, que era o Aurélio Campos,
que não interferia na produção do programa, mas teve, pelo seu equilíbrio, pelo seu bom senso, pela sua personalidade, ter um papel muito correto e muito preponderante na boa condução do programa. E os convidados, né? Sempre elementos ligados à política. E nós fazíamos até o movimento pendular, só para exemplificar. Num programa poderia vir o Luiz Carlos Prestes. No programa seguinte viria o Julinho de Mesquita. No outro programa viria o Miguel Arraes. No seguinte viria o Carlos Lacerda. Justamente para estabelecer o contraditório. E nós tínhamos um trato de que seríamos independentes, cada um por si. Porque éramos 5, com tendências políticas diferentes, com grau de cultura diferente, com interesses diferentes. Um gostava mais de economia, outro de política, outro de variedade. E numa das discussões, até com o próprio Edmundo Monteiro, eu disse: Edmundo, nós 5 representamos a média da ignorância, da angústia, da ansiedade da população. Brasil e Itália foi o primeiro jogo transmitido de uma cidade para outra, do Rio para São Paulo. No comando, Luiz Mendes e Léo Batista. 1º de julho de 56. 1956. Brasil e Itália. Jogo Brasil e Itália, que o Brasil acabou ganhando por 2-0. Exato. Foi uma aventura, porque não havia, como hoje, a Embratel, não havia uma fórmula técnica confiável. A derrota de 50 traumatizou o país e serviu de escola para aqueles que iriam registrar as primeiras imagens do futebol na TV. A mãe era, você só fazia os ataques. Quer dizer, aquele jogo do meio do campo, a gente bola posta em jogo, isso não existia. Ele tinha que pegar todos os gols, não podia voltar sem os gols, né? Mas sempre se perdia muito gol. E assim surgiram as resenhas esportivas. Atração que só dividia o público com outro campeão de audiência. Boxe ao vivo. TV Rio Ringue. Em 50 anos de TV, mais de 20 foram sob censura. Mesmo assim, a inteligência dos profissionais não facilitava a vida dos censores. Muita gente indagando o porquê dessas cassações agora, em cima das eleições parlamentares. Com uma redação de craques, o Jornal de Vanguarda estreou pouco antes do golpe de 64. Buscava um telejornalismo independente, abusado mesmo. Era uma das vozes mais agressivas da oposição. Perigosamente agressiva. O jornal passou por 4 estações, inclusive a Globo. Um personagem falava da política em tempos sombrios, o Sombra. Se JK e Jânio assinarem o manifesto da Frente Ampla, e se este for divulgado, os 2 ex-presidentes terão seus bens aqui no Brasil confiscados. O Sombra era Célio Moreira, irmão de Cid Moreira. O Sombra, ele viveu uma época em que a Revolução estava ainda com a tinta fresca. E as notícias eram de fazer tremer qualquer político, aí, porque eram cassações, atos institucionais. Lacerda teria seus direitos políticos suspensos. Tinha visto todos os telejornais que havia naquela época, que era o Repórter Esso, o Jornal da Pirelli, que era o seguinte, era uma mesa, o locutor sentado, uma câmera, como se fosse um estúdio de rádio com uma câmera ali dentro. Então nós achamos o seguinte, esse jornal tem que ser um jornal altamente criativo. Eu não sou de Berabinha, não, sou de Uberlândia. Para driblar a censura, a disfarçada ingenuidade de bonequinhos falantes, antepassados de uma certa zebrinha. A tartaruguinha do tempo que fechava o jornal de Vanguarda, conversando com o Luiz Jatobá, ela dava a previsão do tempo de acordo com o Instituto de Meteorologia. Mas se havia alguma nuvem negra
na expectativa política do Planalto, a gente dizia, a ela acrescentava. Mas há possibilidade de nuvens negras sobre o Planalto Central. Não tinha jeito. Depois de perguntas abusadas nas entrevistas, alguém da equipe sempre acabava na cadeia. Deputado, é verdade que o senhor foi roubado em 3 ternos de roupa HJ 120? Foi. E o que o senhor acha do adágio, ladrão que rouba ladrão merece 100 anos de perdão? Cadeia. As perguntas do deputado Virgílio Veado. Esse Virgílio o quê? Rio Grosso. Veado. Arrombam a porta do estúdio. É o Virgílio. Cadeia. Os registros em vídeo do Jornal de Vanguarda se perderam. 13 de dezembro de 68, instala-se a ditadura total no Brasil. Quando foi decretado o AI-5, o Fernando reuniu a equipe e resolveu acabar com o jornal porque não dava mais. A última frase foi essa, né? Um cavalo de raça a gente mata com um tiro na cabeça. O modelo das entrevistas preto no branco foi usado novamente, 10 anos depois, no programa Abertura. O meu anticomunismo foi um anticomunismo corajoso, frente às câmeras. E fotografava o olho do entrevistado, o nervoso do entrevistado, a boca, a orelha, quer dizer, os detalhes. Porque quando você, na verdade, você está conversando com uma pessoa, você está olhando para detalhes dessa pessoa. Dedo duro, eu tenho um nojo de dedo duro. Essa revista foi a primeira oportunidade que a televisão teve, ainda no tempo da ditadura, quer dizer, de desafiar, de certa forma, o poder e levar pessoas que até então eram inteiramente proibidas pela televisão. Estou falando aí, homens como Glauber Rocha, Fausto Wolff, Sérgio Cabral e muitos, quer dizer, nós entrevistamos todos os exilados em Paris, quer dizer, o Roberto Dava, que estava em Paris nessa época, entrevistou Miguel Arraes, entrevistou. Mais do que os exilados, nós entrevistamos os filhos dos exilados que tinham nascido lá fora, não conheciam o Brasil. Então a gente perguntava, como é que você acha que é o Brasil? E eles falavam no Brasil assim, com um sentimento assim, de paixão pelo Brasil, mas ao mesmo tempo com um sentimento de profundo medo de voltar ao Brasil, sem saber o que ia acontecer com os pais, né, quando voltasse ao Brasil. Então eu acho que a Abertura foi o primeiro programa, dentro ainda da ditadura, que voltou a falar na televisão brasileira sobre assuntos políticos, quer dizer, sobre assuntos, quer dizer, que interessavam, vamos dizer, a nossa vida, o nosso futuro, né? A peça da Janete Claire, né, por exemplo, Pai Herói, isso é um plágio de um conto de Jorge Luiz Borges. A posição está invertida. Reacionário hoje, direita bestial hoje, é a Rússia. Não, a censura é praticamente existente em qualquer país democrático do mundo. Depende de saber que tipo de censura. Que o rico, até aprender a conviver com o seu dinheiro, tem a tendência de aplicar ele mal ou de fazer dele próprio, do próprio rico, um idiota. O Milton não é muito de dar entrevista. Mas ele que, às vezes, ele não sabe o que ele pensa de certas coisas. Mas Milton sabe que o nosso programa se chama Abertura. Eu pergunto, você acredita na abertura? Não se insiste num aspecto fundamental da nova guerra do Vietnã. A mulher, quando não tem consciência, ela diz que não é oprimida. Sí. Qual é a sua necessidade maior como mulher? ¿Cuál es mi necesidad? Tener un hombre que me ame. Agora, Fernando, você fazia o programa inteiro com uma única câmera, né? O programa é feito com uma única câmera e com 2 máquinas de tape, quer dizer, é uma edição de máquina a máquina, que hoje você considera... Eram tapes de dinossauros, né? Tapes enormes, quer dizer, tapes que hoje são 10 vezes maiores do que um videotape comum hoje. Máquinas de corte seco. De corte seco, né? Era um programa feito assim, mas se você olhar, se você olhar o tape do programa que você tem aí, você vai ver que era uma linguagem de televisão extremamente moderna, mais moderna do que está se fazendo hoje. Rede Globo apresenta... O Globo Repórter inaugurou o documentário independente e crítico, instrutivo. Que diabo é o Vietnã? O povo brasileiro sabe o que é o Vietnã? A equipe fez um especial sobre a guerra só com imagens fornecidas pela Embaixada Americana. Mesmo assim... No dia seguinte, quando eu voltei para a emissora,
O Otto Lara Rezende me disse, não fique nervoso, mas tem uns coronéis do Exército aí procurando saber quem foi que fez esse programa. E eles alegavam que todas as cenas do Vietnã do Norte eram vitoriosas e o general Vogiap fazia brindes de honra. E as cenas dos americanos, eles estavam sujos, né, feridos, e o general Westmoreland, sempre com o senho franzido, mangas regaçadas e super preocupado. Eles consideraram isso uma coisa altamente subversiva. Nesse clima de haverá prisão ou não haverá prisão, etc. e tal, chega um miraculoso telefonema do Dr. Roberto Marinho para o Walter Clark, que era o diretor da época, perguntando que programa tinha sido aquele, veiculado na véspera, e que o general Marechal Odílio Denis pedia para ser repetido. Porque eles tinham os netos que fariam vestibular naquele ano, e seria bom que eles vissem o documentário para estar próprios, apropriadamente prontos para fazer o vestibular. E foi o começo do Globo Repórter. No interior de São Paulo, estudantes eram presos em massa. Em todo o Brasil, pensar acabava em prisão. E o repórter Esso exibia... Senhoritas de nossa sociedade desfilam exibindo modelos. Havia dias em que tínhamos apenas filmes de desfile de modas, concurso de cães, moças na praia, resultados de futebol. Nós não podíamos dar notícia a respeito de uma revolução no Gabão, por exemplo, no Haiti, e dizer o movimento revolucionário eram palavras proibidas para o noticiário local. Eu acho que nós temos duas televisões, uma antes de 64 e outra depois de 64. Antes de 64, a televisão, embora de uma forma mais amadorística, mais, vamos dizer assim, com erros e sem a alta tecnologia que nós temos hoje na televisão, era uma televisão muito mais voltada para o povo, quer dizer, ela colocava o interesse público acima do interesse comercial. Bom, quando veio a ditadura, tanto os ditadores como o CIA, as grandes multinacionais e muitos empresários brasileiros chegaram à conclusão que a maneira deles, vamos dizer, dominar a opinião pública seria através da televisão, do meio de comunicação poderoso, que a televisão é o meio de comunicação mais poderoso de todos os tempos, né? Então, para isso, através da Embratel, eles fizeram a televisão, falando de unidade nacional, integração nacional, eles fizeram a televisão ocupar o território nacional todo. O governo gastou uma fortuna nisso. Depois eles financiaram a compra de equipamento para as grandes emissoras, principalmente para a Rede Globo e para outras emissoras. Depois eles resolveram então fazer com que todo mundo tivesse um aparelho de televisão. E aí criou-se a Zona Franca de Manaus. Então, para o brasileiro ter um aparelho de televisão, passou de repente a ser mais importante do que ter uma geladeira, que é um absurdo isso num país tropical como o nosso. Foram mais longe. Todas as verbas de publicidade foram para a televisão. Então você viu jornais fechando, você viu revistas fechando no Brasil, enquanto a televisão crescia e prosperava. Colocaram a TV a cores, tudo isso por conta do governo. Depois o Intelsat, que você hoje de São Paulo, do Rio de Janeiro, você aperta um botão, você entra no Brasil inteiro. E começaram então a massificar o povo brasileiro. O telejornalismo então foi um exemplo típico disso. Eu me lembro que o general Messi falava assim, toda noite quando eu ligo a televisão para ver o telejornal, e eu vejo notícias de greves, de badernas em todas as partes do mundo, e sinto que o Brasil caminha em paz. Isso é verdade, a televisão, quer dizer, você nunca viu na televisão, no telejornalismo brasileiro, uma notícia de uma tortura, uma crítica séria ao governo, você não viu uma notícia de morte. Quer dizer, para a televisão tudo ia muito bem. No Brasil se sofria, o povo morria, crianças morrendo de fome, a cada minuto morriam 2 crianças no país, de fome, desnutrida, né? E a televisão nunca sequer noticiou isso. A televisão nunca fez um programa de debate discutindo a pobreza do povo, quer dizer, a miséria no campo, ou o drama das cidades, quer dizer, da população mais pobre. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Cid Moreira e Armando Nogueira, a voz e a cabeça do primeiro Jornal Nacional. O coração era Alice Maria, uma moça que detesta aparecer até hoje.
Só restaram 2 fotos do primeiro JN, como é chamado na redação o Jornal Nacional. Hilton Gomes e Cid Moreira no dia 1º de setembro de 69. Auge da ditadura militar. 3 dias depois, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil é sequestrado. Sequestra o jogador Elbrick, né? E a cobertura tem que passar pelo crivo dos militares que tinham aqui dentro um representante. Era uma relação meio surrealista com os militares. Por exemplo, eu recebi um telex. É proibido noticiar a morte do capitão Lamarca. E nós ficávamos sabendo pelo telex da Polícia Federal que tinha morrido Lamarca e ficávamos também impedidos de noticiar. Além da censura, problemas na operação, pioneira e arriscada. Pela primeira vez, um jornal entrava no ar em rede nacional. Realmente não havia coordenação entre as praças, a comunicação era muito difícil. E Cid botando lá a cara a tapa. E o Cid botando a cara a tapa. Às vezes acontecia que eu falava, por exemplo, em trem e aparecia uma vaca. Desculpem a nossa falha. Não vai tirar isso não, fecha os olhos! No meio do pânico e de muita poeira, um momento de emoção. O filho da dona de uma casa vizinha ao prédio viu que a casa não tinha caído. Não destruiu! Rapaz, que milagre de Deus! Isso é milagre! Meu Deus do céu! Jornal Nacional. 3 anos de liderança, integrando o Brasil através da notícia. Às 10 horas da manhã, 60 presos se rebelaram no presídio de Jacareí, no Vale do Paraíba, perto de São José dos Campos. Um novo tipo de jornalismo eletrônico pedia um novo tipo de repórter. Momento de grande tensão aqui na cidade de Jacareí. Os policiais militares estão se armando, estão se preparando para atirar. Atenção, atenção! Me dá minha arma, dá uma arma aí, pelo amor de Deus! Corre lá pegar minha metralhadora lá pra mim. Eu, quando comecei a ser repórter, eu entendi que era preciso separar completamente as emoções pessoais daquilo que eu deveria transmitir para o público. Muitas vezes eu senti emoções fortíssimas que se manifestaram só mais tarde. 5 horas da tarde. Tudo parecia calmo. Mais de 10 testemunhas dos 2 lados do Atlântico. A última etapa da viagem. Exceção feita ao item vestuário na história da Bolsa. Os repórteres de TV passaram a fazer parte da família. Graças a Deus, mais uma pessoa sendo retirada com vida aqui dos escombros do desabamento. Nós estamos indo em direção a um local onde dizem que desabaram alguns barracos. Gente que a gente ouve para saber das coisas e acredita. Que continua descendo do morro deixar. Força da correnteza aumenta, empurra os carros. Os encontros passaram a ser marcados antes ou depois do Jornal Nacional. Atenção, emissoras da Rede Globo. O Jornal Nacional tinha dias em que ele obtinha, vamos dizer assim, 100% de audiência. E eu, que tinha uma vida extremamente normal, passei a ser um cara, virei um homem bonito da televisão. Né? Muitos até diziam, a televisão fica pegando esses bonecos, homens bonitos, empoados, não é? E não é, na verdade não era nada disso, era só um pozinho para tirar o brilho. Né? Boa noite. Uma janela no centro da sala com vista para o mundo. A morte mais triste de um personagem de novela não é nada comparada a uma lágrima da vida real. Testemunhas, a dor do outro dói em nós de um jeito. É o que se chama solidariedade. As câmeras são nossas centenas de olhos. A voz do repórter faz as nossas perguntas. Vocês já mataram 6, não? Na memória, um gesto aflito, um lance heróico, glória individual, ou vergonha nacional. Nunca fomos tão próximos.
o Abertura tinha um slogan que dizia assim, Abertura, o canal livre da televisão brasileira. Então nós usamos exatamente esse slogan, o Canal Livre, para fazer o programa Canal Livre. E o Canal Livre foi um programa que nós fizemos 150 programas do Canal Livre, com pessoas assim do mais alto interesse, pessoas maravilhosas. Você pode recordar alguns dos convidados? Não, por exemplo, eu me lembro do Teotônio Vilela, foi um programa que me emocionou muito, porque o Teotônio Vilela já estava com câncer quando foi ser entrevistado no Canal Livre, e entrou no estúdio, foi até gravado em São Paulo, no TV Bandeirantes de São Paulo, entrou no estúdio praticamente arrastado. Duas pessoas colocaram ele sentado numa cadeira, ele de chapéu por causa da luz na cabeça, né? De repente ele foi se entusiasmando no programa, ele foi crescendo, Lerner, foi uma das coisas mais impressionantes, parecia um negócio de milagre, né? De repente ele tirou o chapéu, jogou fora o chapéu, e aí começou a dizer assim, eu quero assumir um compromisso aqui com o povo brasileiro. Eu vou sair dessa cadeira, desse programa, eu vou viajar o país inteiro e vou pregar as eleições diretas. Vou trabalhar pelas eleições diretas, vou trabalhar pela libertação desse povo. E realmente ele teve uma sobrevida. Quer dizer, a própria família dele não dava mais de um mês de vida dele, viveu mais 2 anos aí fazendo comícios, fazendo discursos e realmente prestando um impressionante papel ao país. Eu acho que só isso aí justificaria a existência do Canal Livre. A mudança de rumo, evidentemente, será feita com a responsabilidade dos partidos de oposição. Eu considero hoje que a oposição é a nação. É a nação. Aliás, nisso, a Bandeirantes nos deu sempre total liberdade, eu quero dizer isso aqui. E eu acho que nasceram vários filhotes do Canal Livre. Hoje você vê na televisão vários programas. Aqui mesmo, na TV Cultura, tem um sobrinho do Canal Livre muito bem feito, que é o Roda Viva, né? Quer dizer, foi um programa que aquele formato de várias pessoas fazerem perguntas a uma só, foi um formato que realmente teve um sentido muito bom, principalmente naquela hora em que todo mundo já estava... Porque a entrevista de televisão já se fazia antes, quer dizer, antes da ditadura, a televisão era extremamente viva e havia grandes entrevistas na televisão, em que as pessoas tinham o prazer de ir para a televisão para debater ideias, para discutir, quer dizer, e o povo participava disso. Hoje não, hoje o povo está anestesiado. Quer dizer, hoje o povo brasileiro, se você botar uma entrevista com mais de 5 minutos, o povo já começa a achar que é alguma coisa muito longa, né? Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. Estas são as manchetes do Telejornal Brasil. O presidente Collor faz um discurso para os descamisados. Diz que não tem medo de cara feia e desafios poderosos. O jornalismo do SBT é um jornalismo ancorado. Ele pretendeu ter uma forma do jornalismo americano. Por que pretendeu? Porque o que se pretendeu, o que se desejou na hora que disse o noticiário, sabendo o que estava revelando, o que estava levando aos telespectadores. Para o público leigo, o que faz um editor-chefe? O editor-chefe dirige o jornal ou dirige o telejornal. Tem sob ele o comando das pessoas que editam, que preparam, que pautam, que idealizam o jornal ou o telejornal. O que é um âncora? O âncora, na acepção norte-americana, é a pessoa que segura, que sustenta, é o editor-chefe do telejornal na redação e é o apresentador ao mesmo tempo, com a suposição de que ele sabe o que está falando, o que é o oposto do apresentador que apenas lê o telejornal. A diferença do Telejornal Brasil é que ele é apresentado pelo seu editor-chefe. E nós criamos uma diferença a mais ainda, que é a opinião. O âncora norte-americano opina muito pouco. E nos primeiros dias do Telejornal Brasil, nós acabamos criando, sem querer, a figura do âncora, que sou eu, que opina. Isso é uma vergonha.